Uma questão-chave que nós temos é como encontrar o elemento adjacente ao nó que nós estamos examinando. Para isso, nós temos que utilizar a matriz de adjacências. Nós temos que utilizá-la para descobrir qual o elemento adjacente que ainda não foi visitado, ou, em outras palavras, testado. Essa questão-chave, então, ela pode ser bem resumida aqui nesse fragmento de código. Então nós temos aqui a função obtém adjacente não visitado, que recebe um número. Esse número é exatamente a posição do vértice para o qual eu quero saber se existe algum elemento não visitado. E eu faço uma variável j variar de 0 até o número de vértices, né? For j em range o número de vértices, ela vai variar de 0 até n, número de vértices. E eu testo se todos os elementos da matriz daquela linha, a linha é exatamente a linha do número de vértices, índice j, é o j aqui. Então eu vou pegar, se o número do vértice é o 3, eu vou pegar se na posição 3, 0 é igual a 1, se na posição 3, 1 é igual a 1, se na posição 3, 2, na posição 3, 3, eu vou pegar o primeiro elemento aqui dessa matriz, que é da linha vértice, né, que tenha o valor 1, ou seja, o adjacente. Aqui eu testo se o elemento é adjacente. Em seguida eu testo se esse elemento adjacente dessa posição J, ele foi visitado. Se isso for falso, se isso aconteceu e ele não foi visitado, então eu retorno J. Acabei de encontrar um elemento que não foi visitado e que é adjacente ao vértice em questão. Bom, com isso aqui, usando essa função, cada vez que eu for testar se existe adjacente, eu vou encontrar todos os adjacentes. E sempre que o vértice for testado, lembre-se que existe outra função que vai mudar o valor de visitado dele, e aí ele não é encontrado na próxima busca. No nosso programa, nós temos aqui do lado, nosso programa 72, ele é o programa 71 um pouquinho modificado. Então nós temos aqui a nossa classe vértice, com uma pequena modificação, algumas pequenas modificações. Nós inserimos a função foi visitado, para simplesmente retornar o valor da variável visitado. Se esse não foi visitado em algum procedimento de busca, essa variável é colocada para a verdade, true, e nós podemos acessá-la através da função foi visitado. A função registra visitado, né, é a função que vai, quando chamada, simplesmente colocar a variável visitado true, e a função limpa, quando chamada, vai simplesmente colocar a variável visitado false. Quando eu terminar uma busca em um grafo e não quiser mais fazer, não estiver mais trabalhando nessa busca, eu tenho que automaticamente passar todos os nós para falso, para que em uma próxima busca eu possa utilizá-los novamente. A nossa classe grafo, sem grandes modificações em relação à anterior, nós ainda temos a mesma função, o mesmo construtor aqui. Nós temos ainda as mesmas funções gerais. Agora, com inserção de uma função nova que nós acabamos de criar, que nós vimos aí no vídeo, que é a função obtém adjacente não visitado. Essa função ela recebe um número, o número do vértice, e ela vai verificar se para esse vértice existe algum outro vértice que seja adjacente. Então é isso que ele faz aqui nessa função, né? Ele verifica se algum outro vértice, ou seja, todos os elementos da linha V, da linha que é exatamente o número do vértice da matriz. Então todos os elementos da linha que corresponde àquele vértice, ele vai testar de um por um e vai verificar se algum deles é adjacente a esse vértice que nós estamos tentando trabalhar. Se algum deles for adjacente e a lista de variáveis, a lista de vértices, né, índice é aquele mesmo valor do índice, ou seja, o mesmo vértice. Se esse vértice não foi visitado, ou seja, se o retorno da função visitada é igual a falso, então nós acabamos de encontrar um vértice que é, ao mesmo tempo, adjacente ao vértice que nós procuramos e ele ainda não foi visitado. Então nós retornamos a posição desse vértice. O valor i é a menos a posição do vértice. Retornado, a função que o chamou tem agora, dentro da lista de vértices, um vértice que não foi visitado e que é adjacente ao vértice atualmente que eu estou pesquisando. Bom, a seguir nós temos a função principal da busca,
eu chamei de DFS, que são as abreviaturas, são as iniciais da palavra Depth First Search, né? Então nós temos aí a busca primeiro em profundidade, e a nossa função ela é pequena e relativamente simples para o que ela se propõe a fazer. Então nós temos aqui, a primeira coisa, criamos a nossa estrutura de dados, que vai ser usada como auxiliar para guardar os nós que nós vamos visitando na sequência, é a pilha. Criar uma pilha em Python é muito fácil, porque a lista em Python ela já é uma abstração para esses diversos tipos de estruturas. Então a lista ela já tem funções de manipulação de tal forma que nós a tratamos como uma pilha. Então a fila, através do append e do pop, nós podemos simular, né, nessa lista uma pilha. O append adiciona elementos sempre no final da lista e o pop retira elementos sempre no final da lista. Então, com isso a nossa lista vira uma pilha. Então, é isso que nós fazemos. Está aqui a nossa pilha. Então, nós pegamos o primeiro. Aqui essa função de busca em profundidade, ela vai receber como argumentos o início e o fim. Quer dizer, eu vou dizer qual é o início, ou seja, qual é a posição do nó na lista de vértices, qual é a posição desse vértice, por onde eu quero começar a minha busca. E o fim é qual é a posição do vértice que eu quero encontrar na minha busca. Então essas posições aqui são posições dentro da lista de vértices, né? Com essas posições eu pego o primeiro elemento, início, e registro esse primeiro elemento como sendo visitado. Então eu vou pegar esse primeiro elemento e setá-lo como visitado, marcar ele como visitado da mesma forma que a gente fez com aquela transparência, a gente marcou ele como preto. Aqui a gente vai simplesmente setar a variável visitado como verdade. Bom, e a seguir adiciona esse elemento, esse primeiro elemento, início, à pilha. A nossa pilha ela vai conter apenas números, ou seja, os índices. Ela não precisa conter o vértice, ela não precisa conter o vértice propriamente dito. Ela basta conter o número da posição do vértice. Então a pilha vai ficar contendo os números das posições dos vértices visitados. Então nós pegamos o valor de início e colocamos na nossa pilha. Bom, e aí começa o laço que vai realizar a busca, né? Nosso laço começa e termina aqui. A primeira coisa que o nosso laço faz é verificar a condição de permanência do laço. A condição de permanência do laço é que o comprimento da pilha não seja zero, ou seja, existe alguma coisa dentro da pilha. Enquanto a pilha não for vazia, nós temos que realizar essa busca. Agora, observe que a primeira vez nós colocamos o elemento de início na pilha, então a pilha não está vazia a primeira vez, e aí ele vai começar todo o processo. Como é que ele faz esse processo? Primeiro, ele recupera da pilha, ele retira sem apagar, né, o primeiro elemento da pilha. Então ele retira o elemento que está no topo da pilha sem apagar. Para isso a gente consegue fazer usando a própria variável pilha e pedindo ela o comprimento da pilha menos 1, que é exatamente o último elemento. Quando nós só atribuímos ao elemento analisar o comprimento da pilha com o último elemento, esse elemento analisar, ele é uma referência para o último elemento que está na lista, que é uma pilha, mas ele não apaga o elemento lá na pilha, ele não remove completamente. Ele pega esse dado que está lá, ele vai trabalhar com ele, mas o elemento não foi removido. Esse elemento só será removido se a gente descobrir que ele não tem mais nós adjacentes. Se ele não tiver mais nós adjacentes, sim, com certeza ele será removido. Isso acontece aqui, né? A remoção do elemento, ele é apagado da lista ou da pilha, como queira. Bom, então, se o elemento analisar é igual ao fim, quer dizer, isso aqui é o teste. Então eu estou testando se o elemento que está na pilha é o elemento objetivo, é o elemento meta. Se ele é o elemento meta, quer dizer, eu encontrei, a busca foi bem sucedida. Ele vai simplesmente imprimir, ele vai imprimir isso aqui, imprimir a meta, encontrei o caminho, né? encontrou a meta, o caminho é esse. E ele vai imprimir todo o conteúdo da pilha. Lembre-se que eu falei para vocês que o conteúdo da pilha é exatamente o caminho do nó inicial até o nó meta. Ora, então essa impressão do conteúdo da pilha é exatamente o caminho que eu estou procurando. Se eu estou procurando um caminho entre um ponto A e um ponto B, então quando encontrar o ponto B, a pilha vai ter contido exatamente o caminho entre A e B.
Basta que eu, agora lembrando sempre que a pilha contém números, ou seja, os índices, as posições dos vértices. Ora, então eu imprimo a lista de vértices, índice I, onde I é um dos elementos da pilha. Então, para I em pilha, quer dizer, eu pego o I variando em cada um dos elementos particulares da pilha, que vai ser um número. Eu pego esse número e uso como índice para identificar o vértice propriamente dito, e em seguida mando imprimir o rótulo dele. Então, nós vamos imprimir a sequência de rótulos dos vértices que são exatamente, que formam o caminho entre início e fim. Em seguida, ele imprime somente para mudar de linha, ele imprime isso aqui na linha e muda de linha, e break, ele interrompe o laço, quer dizer, esse laço não tem uma razão de ser porque a meta foi encontrada. Então isso aqui é que se chama visitar o nó. É aqui que nós visitamos, que nós marcamos ele, antes nós já tínhamos marcado ele como visitado, nós visitamos, e se for meta, nós interrompemos a busca, porque o objetivo da busca é encontrar essa meta.